Bom, nós aqui estamos numa proposta do Tempo de Ser, do Núcleo de São José dos Campos, com a perspectiva de uma masterclass, né, que é uma atividade em que alguém com um conhecimento específico sobre certa área, né, sobre certo assunto, vem compartilhar e, a partir daí, gerar um conteúdo de valor para nós. A princípio vai começar comigo, né, com o Lucas, e a ideia é termos outros encontros, outros momentos, convidando também outras pessoas para poder compartilhar seus conhecimentos com a gente. Essa atividade a gente denominou de... Olha, Autossuperação. Isso. Caminhos da autossuperação. Isso. Né? Em que a ideia é partilhar conteúdos que contribuam para que a gente tenha recursos, ferramentas para transpor, né, ir além das nossas dificuldades de comportamento, sentimentos ou outras naquelas que o autoconhecimento acaba nos ensejando. Nesse aspecto, hoje vamos trabalhar aí com a temática superando a culpa, né, que é a ideia de um sentimento, um comportamento, né, um estado nosso humano que nos acompanha e certamente cada um de nós aí tem as suas histórias para tanto refletir, lembrar, contar, compartilhar sobre situações em que traz consigo uma marca de culpa. Então, vamos levantar alguns assuntos, alguns pontos iniciais, e aí depois a gente pode fazer um debate, uma troca aí de conteúdo para ampliar o nosso entendimento sobre a temática. Vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão vendo direitinho? Estamos. Estamos vendo. Sim. Bom, então, falando um pouquinho mais, né, sobre a questão dos caminhos da autossuperação, nós, como já disse, né, a gente é do Tempo de Ser, no Núcleo de São José dos Campos, quer dizer, o Tempo de Ser tem grupos de estudo, né, grupos de trabalho que se dividem aí no país, e aqui estamos no Núcleo de São José, com essa proposta, né, de caminhos da autossuperação. O autoconhecimento tem início com a necessidade de alívio pessoal, de alívio e aprimoramento pessoal, e desenvolve-se na aceitação de si mesmo. Então, esse é um conceito forte que a gente desenvolve na educação de essencialidades, que é a proposta de autoconhecimento que fundamenta aí o Tempo de Ser, onde o processo de autoconhecimento ele é continuado, né? Então, há momentos objetivos em que a gente é capaz de fazer conexões sobre coisas que a gente não conhecia e passa a conhecer, mas isso se desenvolve ao longo de um período, de um tempo. E aí, nessa atividade, a proposta é que toda semana um tema diferente, né, analisado sob a perspectiva, então, do autoconhecimento. Bom, aqui, né, só apresentar um pouco para quem não me conhece, né, e deixar aí também o registro, né, porque a gente vai trazendo, vai falando, vai criar o espaço de comunicação, e acho importante ter aí uma referência, né, de quem está falando, né. No meu caso, meu nome aqui, né, Lucas da Costa, eu sou um filósofo, tanto de formação quanto de atividade, né, me considero com esse caráter, no desenvolvimento de ideias, de projetos e conteúdos filosóficos. Principalmente aí na educação de essencialidades e no sistema Tempo de Ser, do qual eu sou cofundador e co-idealizador da educação. Escrevi 2 livros com uma amiga, que é a Marlete Wildenberg, um justamente a educação de essencialidades e o outro a inteligência mediúnica, em que a gente aborda as dimensões da sensibilidade humana correlacionando com fatores ali ligados à religiosidade e à espiritualidade. Então, é uma reflexão sobre esse caráter no ser humano. Eu sou de Presidente Prudente, que é onde eu resido atualmente,
e de onde estou falando, né, que é agora. E desde 1998, eu ingressei em projetos ou grupos de estudo, inicialmente com vistas a atividades assistenciais ou sociais, e nesses grupos acabou se desenvolvendo a vertente pedagógica ou de desenvolvimento de coordenação, de grupos de estudo, desenvolvimento de atividades que me deu as condições de poder, junto com amigos, né, e parceiros, alguns que estão aqui, inclusive, a gente poder desenvolver o sistema Tempo de Ser. Aí lá no LinkedIn, lá no meu perfil, tem outras formações tal, que ajudam a entender um pouco as referências ou o tipo de conteúdo que eu acabo desenvolvendo no meu trabalho. Bom, então na nossa temática, né, superando a culpa. Então a gente já faz uma questão, né, se é possível, né, eu já faço uma questão assim, é possível, né, a gente superar a culpa? E se a gente for considerar, né, ou refletir que não, é um pouco de sacanagem, assim, né, porque a gente convidou vocês para participar de uma atividade, para desenvolver uma temática, e aí a gente vai concluir que não, né, então a gente considera, sim, que é possível superar, porém, não é um processo mágico ou simplista, né? Ele exige certas premissas e é essas que a gente quer compartilhar com vocês. Bom, a culpa se baseia na consciência mais ou menos penosa de se ter cometido um erro, né? Então, aqui um conceito, né, bem generalista da palavra, né, e do que a gente entende quando fala de culpa, né? Isso é importante para a gente poder falar dentro da mesma perspectiva de assunto. Em alguns casos, ela se torna motivo de grande sofrimento, gerando fantasmas que nos perseguem e nos acusam. Então, ao longo da vida, nós teremos várias situações em que esse sentimento vai aparecer. Em alguns, ela pode se transformar numa coisa muito forte, significativa. E dentro desses aspectos significativos, ela pode se tornar motivo de sofrimento, porque ela tem ali uma repercussão para a dimensão de emoções tristes, né? Então, um conjunto de emoções que a gente traz como ser humano, a culpa nos leva para os aspectos das emoções tristes. Se conciliar com as próprias culpas é crescer emocionalmente. Então, o que depreendemos do crescer emocionalmente? Alguém que, de certa maneira, tem recursos, que tem condições de lidar de maneira dinâmica ou com uma determinada estabilidade com os aspectos emocionais. Bom, então, a culpa é uma dor, né? Então, aí uma frase do Freud, lá no livro inaugural dele, né, que é a interpretação dos sonhos: se você ainda está sentindo dor, é sua culpa. Então, a gente já traz essa consideração. Qual que é o interesse, então, em superar uma emoção, um sentimento como esse? Porque ele é uma dor. E sendo uma dor, traz aí as suas repercussões dentro de nós. E uma dor em que aspecto, né? A culpa, ela vai atuar em outros sentimentos, outras emoções causadoras de dor, mas ela vai atuar especificamente na autonegação. Então ela traz um caráter muito forte de rejeição a nós mesmos. Então, quando sentimos culpa, existe um conjunto de pensamentos, comportamentos e de emoções que vai nos levar a um processo de autonegação, que está ligado aí a um sufocar de nós mesmos, de nossas atitudes, daquilo que a gente fez, ou das nossas potencialidades, capacidades e coisas do tipo. Ela diminui o potencial de vida, porque ela vai nos colocar próximo de emoções estressantes, né? Porque ela é geradora de estresse no conjunto, na circuitaria emocional que ela produz de comportamentos em nós, ela nos aproxima do estresse. Então, quando a gente está sentindo culpa, nós estamos desgastando potencial de força, né? Potencial de energia, que é o que o sofrimento, nós estamos cansando, estamos nos desgastando. E a partir daí é legítimo que ela seja aliviada e superada.
E isso aqui, assim, colocado, né, de forma aqui em frases, né, ou tópicos de um slide, é uma coisa até legal, né? A gente pode considerar isso. Mas aí tem um fator importante, é que a tradição religiosa de todo o Ocidente nos últimos 2000 anos coloca a culpa como um elemento fundamental para a formação do caráter. Então, ter culpa, sentir culpa, é uma coisa importante para que você seja alguém considerado bom, uma pessoa com as devidas condições de ser uma pessoa normal. Então, colocar que é legítimo aliviar e superar a culpa, em alguns aspectos pode ser conflitante com essa tradição estabelecida ao longo do tempo, sobretudo pelo caráter religioso do Ocidente. Bom, então, quando a gente fala de emoções, a gente vai considerar um conjunto deles. Assim, existem muitas teorias, muitas formas de abordar, né, o fenômeno da emoção no ser humano, mas assim, a grande maioria de quem estuda isso concorda com essa ideia de que há um espectro emocional entre um polo e outro. Apesar deles atuarem de forma integrada, nós vamos considerar uma dimensão de emoções, né, que nos faz pessoas vivazes, alegres, dispostas ou querendo fazer as coisas, e emoções tristes, né, emoções que diminuem, como eu já falei, o nosso potencial de vida. E, em geral, a gente relaciona isso entre defeitos e qualidades, aquelas coisas ruins que a gente faz, né, e a partir daí sofre, e aquelas coisas boas que a gente tem, aquelas coisas legais, positivas, e que a partir daí a gente se sente bem, né? Porém, isso não é uma forma adequada ou real de encarar esses fenômenos dentro de nós, né? A neurociência, sobretudo, mas através da psicologia também, ao longo de mais de um século aí de pesquisa e de trabalho, propõe uma abordagem mais sólida sobre esses processos conosco, que é a consideração de que as emoções, elas contribuem basicamente para duas coisas em relação à nossa sobrevivência. Então, ela é produto da evolução, né, do ser humano. Para afastar a dor, então aí nós teremos emoções de evasão, né, que são emoções ligadas à raiva, à defesa, à agressividade, mesmo a tristeza, que vai nos colocar num processo de introspecção, né, de distanciamento em relação aos outros, e emoções ligadas à aproximação do prazer, né, que é aquelas que vão se relacionar com a satisfação de nossas necessidades, que aí estão mais próximas da alegria, da satisfação, do bem-estar e coisas do tipo, né? Então, vamos entender aí as emoções não como alguma coisa ruim, né, mas emoções que nos aproximam ou nos distanciam de um nível de estresse, de um nível de sofrimento. E aí tem uma referência, né, do filme Divertidamente, que é um filme sensacional, né, da Pixar Disney. Vale a pena, assim, né, a gente, quem não assistiu, planejar aí para vê-lo, porque é muito didático nos processos emocionais, né, do ser humano, e o quanto essas emoções vão interferir no comportamento. Bom, por que sentimos culpa, né? Então, deixando aí claro que nós não vamos considerar a culpa como uma coisa ruim, certo? E como uma coisa que carece de correção, porque ela não é um defeito, né? Que quando a gente sente culpa, nós não estamos vivenciando um defeito ou uma problemática ruim. Nós estamos vivendo um caráter humano, nós estamos vivendo um comportamento, um padrão, né, aurido, né, recebido da evolução, e que, em algum aspecto, contribui para o nosso desenvolvimento. Para o nosso desenvolvimento não, para a nossa forma de ser, para a nossa forma de viver. Porque senão
a seleção natural não teria permitido que isso acontecesse, né? Que esse sentimento permanecesse. E aí, no nosso intuito de saber, né? Então, por que, né, a gente sente a culpa, né? Então, eu vou trazer para vocês, para a gente ter aí em vista, duas teorias, né, que explicam esse sentimento, essa emoção em nós, que é a psicanalítica e a neurocientífica. E para depois falar da superação, vamos combinar as... Primeiro, sábado? Domingo? Acho que esse domingo. Bom, na teoria psicanalítica, a gente vai ter a figura aí do tio Freud, né? Tiozão, né? Um estudioso fenomenal, sensacional. Eu particularmente gosto muito de ler os trabalhos dele, porque é uma escrita fluente, muito dinâmica, muito didática em vários aspectos, né? Então, quem gosta aí de comportamento, né? De estudar essas coisas do ser interno, aí, do íntimo, é legal ler os textos do Freud. E ele vai falar da culpa de forma mais estruturada, vai desenvolver uma teoria propriamente do sentimento de culpa nesse livro aí, que é o Totem e Tabu, que é de 1913, onde ele publica 4 ensaios, né, para falar da origem do totemismo, ou melhor, para falar do tabu relacionado ao totemismo, né? Aí tem vários aspectos que são relacionados ao assunto, né? E aí ele vai combinar que o totemismo e os tabus, né, nascidos do processo totêmico, e o que é o totemismo? É quando um grupo de seres humanos elegem um símbolo como forma de conciliar regras, né, e passa a circular em torno desse símbolo como uma maneira de reprimir tendências principalmente violentas. E isso foi desenvolvido em grupos humanos primitivos, né, ou da primitividade, e que chegou para nós como herança comportamental. Então, a gente não pratica o totemismo de forma objetiva, mas tem a herança disso como comportamento. E aí ele vai afirmar, né, principalmente no 4º ensaio, que a culpa é um fator ancestral e inconciliável. Então, se a gente for usar o Freud, né, como uma forma de entender, uma forma de buscar a superação da culpa, a gente já tem que encerrar a conversa aqui, porque ele diz que isso não tem jeito, né? Porque a culpa, em toda a explicação que ele faz, né, ele vai falar da ordem primordial, o parricídio, né, e depois a forma como os grupos humanos se associaram para manter uma lei, né, de que era proibido matar e tudo mais, ele diz que isso chega para nós com um padrão pronto e todo ser humano, ao nascer, será submetido necessariamente à culpa. E é muito interessante isso, muito curioso, porque nos grupos de trabalho que eu tive o privilégio de participar, eu vi alguns casos, né, de pessoas dizendo que de lembranças de 5, 6 anos de idade, em que havia aquela sombra, né, de estar fazendo alguma coisa e ter a noção de que aquilo era errado, ainda que não lembrasse de alguém falando sobre isso, né, dizendo que aquilo era errado, mas aquela sensação, né, de vigilância e de que se alguém descobrisse, seria punido, né, de que aquilo que estava sendo feito era errado. Então aí a gente vai concordar com o Freud de que não depende assim de que a gente aprenda a sentir culpa. Ela de alguma maneira, né, que ele explica pelos processos de transição de valores, né, ao longo das gerações, que a gente já nasce com culpa, vai viver com ela e vai morrer com ela, e além disso vai passar para os outros, vai ensinar os outros a se sentirem culpados. Bom, e aí, na teoria neurocientífica, né, que vai falar dos mecanismos neurais, né, a neurociência, ou as neurociências, melhor dizendo, é um ramo amplo, né, de estudos, né, então eu vou me restringir
alguns aqui para a gente poder ter uma objetividade. Vamos as teorias que falam sobre a função da memória, porque muito elucidador, né, o que a neurociência traz hoje como essa capacidade em nós funciona. Porque na experiência prática, a gente considera a memória como um registro objetivo de fatos, né, imagens, sons e tudo mais. Mas a neurociência demonstrou para nós, né, através de estudos, que a memória não funciona assim. A função dela é criar um banco de dados para nos antecipar às situações que a gente venha a viver. Então, ela tem premissas que em que se guardam informações, né, sobre certas situações, mas não com o objetivo de guardar, pura e simplesmente, mas que quando essa situação se repetir, a gente já esteja preparado para ela. E nesse aspecto, as emoções são um grande conteúdo, grande arquivo de memória que a espécie humana nos lega, e é a que tem grande privilégio nos processos do dia a dia. Então, você pode passar ali o dia inteiro, né, decorando uma frase ou uma página e tudo mais, e ficar ali, tal, um poema que seja, você vai conseguir lembrar, né? Você vai ficar o dia inteiro. Agora, aquele dia que você brigou com o coleguinha lá, com 8 anos de idade, que ele pegou a sua bicicleta ou a sua boneca, ou porque ele não queria deixar você participar da brincadeirinha, aquilo você lembra depois de 70 anos. Porque todas as emoções envolvidas naquele momento, elas contribuíram para criar uma informação que, a partir daquele dia, né, que essa situação aconteceu, elas passaram a contribuir, a ajudar a você a se antecipar em relação a situações parecidas. Então, a memória em nós, ela não funciona com caráter de guardar informação pura e simplesmente. Ela tem uma função de utilidade prática, no sentido de nos preparar para reagir em face de situações que a gente vai viver no futuro. E aí a gente vai ter os tipos de memória, né? Que a memória de trabalho, a de referência, a de longo prazo, a procedimental, semântica. Então, tem vários tipos de tipo catalogados, né? Já descritos. E a culpa é interessante porque ela trabalha com vários desses tipos de memória para reconstruir o fato culposo, né? Quando a gente venha a vivenciá-lo. Bom, e aí eu quero trazer aqui, saindo um pouco aí do conjunto aí dessa linha que a gente está desenvolvendo, para incluir a emoção do nojo, né? E aí lá do filme Divertidamente, essa aqui é a nojinho, né? Então, até bonitinha, né? E no filme ela é toda cheia de dedos, né? Ela é toda cheia assim na animação lá. Ela não gosta das coisas, tudo ela desconfia, para ela tem que aprovar, né, para ela chegar perto e tal, porque é justamente o nojo que, como uma das emoções básicas em nós, que vai nos relacionar àquilo que é sujo, errado, pecaminoso, inadequado. É essa emoção básica, na função da memória, que vai desenhar para nós que algumas coisas são adequadas e outras são inadequadas. Algumas coisas elas são favoráveis e desfavoráveis, né? Então, é essa capacidade que a gente tem de rejeitar, de se enojar diante de certas situações, né? Que pode ser tanto uma substância, né? Eu não vou citar o exemplo de nenhuma aqui, ou de algum fato, de alguma situação no dia a dia, né? Em que a gente ouve, em que a gente fica sabendo o que aconteceu, e a partir daí tem nojo, né? A gente tem aquela rejeição, e ela é espontânea, integral sobre nós. Bom, então, juntando aí mecanismos, né, neurais, né, ou
neurobiológicos, né, a gente vai ter o nojo como uma emoção, né, fundamental para constituir um processo de rejeição, de desgosto em relação a alguma coisa. A gente vai ter a nossa capacidade de, mediante aquilo que a gente já tem como dado, como informação na memória, se antecipar a coisas e fazer escolhas que vão retroalimentar a memória. E quando a gente tem a consciência desse processo, o que a gente vai entender como consciência? É uma relação de causa e efeito, né? Quer dizer, fui eu que fiz. E que, de certa maneira, o que eu fiz se relaciona com o sentimento, com a emoção do nojo, a gente vai ter a culpa. Quer dizer, sentir culpa é sentir um enojamento, é sentir uma rejeição, um nojo de nós mesmos. E, a partir daí, estabelecer um processo de correção, né? Eu preciso corrigir aquilo que eu fiz, né? Tanto que existe uma diferença, se faz uma diferença entre a culpa e o arrependimento. O arrependimento ele estará ligado às escolhas, à memória e à consciência. Quer dizer, eu fiz uma coisa que eu não gostei, certo? Então, por exemplo, eu tinha que entregar um trabalho e fui dar uma cochiladinha e perdi a hora. Quando eu acordo, poxa, perdi a hora, né? Não deveria ter ido dormir, né? Eu me arrependo, certo? Agora, nesse trabalho, estava incluído mais 4 colegas de faculdade, né? De quatro colegas do curso. E um deles vai reprovar porque o trabalho não foi entregue. Aí é a culpa, né? Porque a partir daí existe a tendência de estabelecer aí uma alta rejeição, né, sobre a minha atitude, né? Um processo em que eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Existe uma forte rejeição relacionada aí à postura ou à minha atitude. Então, quando existe o sentimento, a constatação de um erro e que esse erro ele foi causado por mim e que ele prejudicou outras pessoas, né, isso vai estabelecer o sentimento de culpa. É bastante coisa, mas eu sei que vocês estão acompanhando aí, tá? Daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouquinho. Bom, a culpa é um forte motivador para agirmos de modo moral e socialmente aceitos e corrigirmos nossa conduta. Porque se esse mecanismo, né, de sentir que nós mesmos estamos errados, de que a gente tenha uma rejeição por si ao ponto de querer ser diferente, se isso não acontecesse, nós não teríamos a tendência de emendar, de corrigir atitudes e colocar essas atitudes dentro de um padrão, dentro de uma postura aceitável, né? E a partir daí nos colocar no processo de aceitação, de convivência, de relação com o grupo que a gente está ali entretendo relações. E nesse aspecto, as duas teorias, né, a psicanalítica e a neurocientífica, elas vão se encontrar, porque o Freud ele vai afirmar, né, que todo o processo de consciência e de culpa se estabelece porque o ser humano precisa conviver com outras pessoas. Então, a partir daí, ele tem que reprimir tendências violentas e agressivas, e quando elas aparecerem, ele tem que corrigir. E é o que a neurociência fala também em relação à culpa. Só que aí explicado pelos mecanismos, né, pela circuitaria emocional. Então, vamos lá, né? Já pude apresentar para vocês um pouco a culpa, tem aí os conteúdos para a gente poder refletir, né, nas colocações do Freud e da neurociência, quer dizer, não é só uma questão de opinião, é uma questão daquilo que a gente pôde conhecer atualmente, e como é que a gente pode superar, né? Então, como superar a culpa? Bom, eu encontrei essa receita aqui, ó, que é carne de dinossauro ou leite de mamute para eliminar, ou então um filé pequeno de selacanto para amenizar. Eu não sabia o que era selacanto, eu fui procurar, é um peixe que existe aí no oceano, mas ele tem
Diz que ele é um fóssil vivo, né? Um peixe muito raro. E essa receita ela não é minha, não, tá? Ele é desse sujeito aqui, que é o Héctor Abad, um escritor colombiano sensacional, né? Que escreveu esse livro aí, que é Livro de Receitas para Mulheres Tristes. No livro ele não fala por que mulheres tristes, né? Porque eu me identifiquei com muitas das receitas que ele propõe ali, né? Para superar a tristeza. Inclusive tem uma receita para a felicidade. E na receita da culpa, ele sugere isso daqui, né? Que é a carne de dinossauro ou leite de mamute para eliminar. Quer dizer, acho pouco provável, né? Que a gente tenha aí condições de fazer a receita que o Hector propõe. Agora, o selacanto, né? Quem sabe? Só que ele diz que dura só 8 meses, tá? O filé de selacanto. Depois de 8 meses, a culpa volta. E aí, né, procurando uma outra receita, porque essa do Hector, de fato, Não vai assim, dar certo, não ia dar, a gente, então, recorreu, né, aos recursos, aí, as ferramentas de autoconhecimento que a gente desenvolveu ao longo do tempo aqui no Tempo de Ser, dentro dos processos da lida com a gente mesmo, né? Essa é a proposta. Onde vamos poder considerar a superação da culpa tanto como alívio e como aprendizagem, né? Então, vou falar desses dois, né? Independentemente, né, para a gente aliviar a culpa ou para aprender com ela, a gente vai ter que reconhecer que errou. Isso é muito importante, porque o reconhecimento do erro estabelece um processo de fato para a gente poder relacionar. E aí não é uma coisa que funcione só da boca para fora. Tem que ser realmente alguma coisa que você traga para si, que a gente traga para si. Então, fazer uma relação de fato entre causa e efeito, né? Então, foi uma atitude minha, foi uma postura minha que ocasionou isso que eu estou sentindo. Até pode haver situações, né, relacionadas, mas é muito importante que a gente parta do princípio de que começou comigo. No processo de alívio, né, que é aquele em que a gente vai conseguir transpor a emoção sofrida, né? Pedir desculpas, né, para a pessoa ofendida, né? Então, procurar conversar, sei lá, comprar um chocolate, né, levar para tomar um café e se expor, né, falar de si, né, que é considerar as próprias imperfeições, né, dizer, desculpa, aconteceu, né, foi dessa maneira que acabei agindo, tal, e tentar de alguma maneira se conciliar, né, se isso for possível. Se não for possível, né, o pedido de desculpas objetivo, faça consigo mesmo, né, diga a si mesmo, né, que você errou e peça desculpas consigo. E a partir daí desenvolver uma atenção com a situação em que a culpa aconteceu, né? Se foi no trabalho, se foi no relacionamento, se foi porque você foi reativo, foi agressivo, tal. Procura levantar esses pontos e estabeleça ali alguns limites, né? Se for em relação, por exemplo, a uma reação agressiva, então, na hora que começar a falar ou a discutir, procura sair do ambiente, tal, coisas do tipo, assim. Então, isso vai ajudar a não repetir a situação e, a partir daí, a emoção, ela ir decantando de maneira que, à medida que o tempo passa, né, a memória vai funcionando em outros sentidos. Só que, como alívio, existe a tendência dos processos repetirem, porque a partir do momento em que a dor desapareceu e somente um processo de transposição dos fatos foi vivenciado, depois existe uma tendência de repetir, né? Que é aquele ditado popular, né? Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais responsabiliza por nada, né? E aí a gente propõe, que é uma coisa mais eficiente, né? Que é a aprendizagem com a experiência. Então, reconhecer que errou, a gente já conciliou isso daí, seguir em frente. Isso aqui é muito importante, né? Porque não é um processo de indiferença, é porque é só na continuação mesmo, né? Aconteceu, eu preciso ir adiante, eu preciso tocar adiante as coisas. Eu não devo ficar
repisando os fatos, porque isso vai favorecer o retroalimentar de outros fatores na memória. Diferenciar a responsabilidade de orgulho ferido, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? A responsabilidade, ela vai tentar encontrar, de fato, onde aconteceram os equívocos. E o orgulho ferido é aquele negócio de que eu não posso errar, né? Então, tanto posso que errei, e eu já reconheci, mas aí eu vou procurar identificar de forma mais objetiva onde, né, esse erro começou. E aqui o ponto mais importante para nós aqui, que é identificar os comportamentos que sejam a culpa, e aí é autoconhecimento, né? Aí é nesse caráter, né? E o autoconhecimento, ele vai se estabelecer de maneira efetiva em ambientes que permitam você conhecer e se aprofundar em si mesmo, né? Porque daí você tem que realmente identificar quais as tendências, quais as características, quais os padrões de comportamento que alimentam aquele tipo de atitude em você, né? Do contrário, você vai ficar somente no alívio. Ele tem sua validade, mas é mais como a receita do Hector ali, né? É uma coisa que é temporária. E enquanto que a aprendizagem, ela propõe um processo continuado, né? Dimensional de transposição das dificuldades. Bom, então, superar a culpa é possível e é legítimo, né? A gente ter essa intenção e procurar isso é válido. A gente falou aí dos processos emocionais, né? Que quer dizer, não ter uma emoção, nesse caso da culpa, isso não é um defeito, não é um problema no sentido de uma coisa ruim, isso está ligado a uma característica humana, né? Que está nos distanciando da dor. A gente sente culpa porque ela é uma herança ancestral, né, dos padrões de comportamento sociais, quer dizer, ela é uma emoção social, e porque ela está estruturada na circuitaria da memória, que vai privilegiar situações de dor, de dificuldade, para levar a gente a evitar sofrimento no futuro. E a gente pode superá-la nos aliviando, né, num processo de conciliar com os fatos e as situações, ou aprendendo com a experiência através do processo de autoconhecimento, que aí vai exigir uma estrutura maior. Aqui as referências para vocês depois se deliciarem, tá? Depois a gente encontra uma forma aí de compartilhar essas referências com vocês. Tem bastante coisa aqui que dá para a gente conversar, né, nas referências. Pronto, falei bastante. Agora é a vez de vocês. Por minha culpa, minha máxima culpa. Eu estou brincando, mas eu acho que muito da culpa também vem dessa formação religiosa que a gente tem, né? E assim, não que tenha que ser descartado, mas a sociedade também, ela impôs limites pelo âmbito religioso, né? Amar o outro como ama a si mesmo, esse tipo de coisa vai sendo usado para moldar o indivíduo, né? Para viver em sociedade. E eu acho interessante a gente ver isso, né? Porque compõe e pronto. Porque, inclusive, lá no Totem Tabu, lá do Freud, ele vai dizer que essas regras de convivência, elas não chegam como diretrizes sociais, né? Como leis civis. Ela chega como regras divinas, né? Então, são fundamentalmente regras religiosas para agradar e não desagradar a figura totêmica, que no caso é uma divindade.
E com Uhum. isso, quando eu faço a coisa certa, eu posso estar mais próximo dessa divindade. E quando eu faço a coisa errada, eu sou rejeitado por essa divindade. Então, nesse sentido, culpa e religiosidade, eles estão diretamente atrelados, né? Porque a religião foi a primeira organização moral, né, e diretiva, né, de leis para nós. Não, sim, eu só quis fazer um paralelo puxando um pouco mais para a modernidade, né? Sim, entendi. E ótima a colocação, porque todas as vezes que a gente tentar superar a culpa, a gente vai confrontar com essa tendência em nós de mantê-la, né? Porque se a gente está errado, a gente precisa ser punido de alguma forma. É, interessante. Marilene? A minha colocação é na linha da Cássia. Hoje eu estava pensando, por que eu senti culpa ao longo da vida? Eu fiquei aqui pensando, né, que você ia abordar, por que eu senti culpa? Daí eu respondi para mim que era a formação religiosa rígida e a crença no pecado. Até eu lembrei aqui que uma vez eu fui na missa, eu tinha 14 anos, minha mãe falou, no domingo, vai na missa, das missas das 10, e o padre falou lá, do pecado, da Eva. Eu falei, gente, eu nem conhecia essa mulher, eu sou responsável também pelo pecado dela. Acho que foi a primeira vez ali que eu questionei o pecado. É que você é Mas eu herdeiro acho que dela. essa É herdeira formação dela. herdada, a gente não pode questionar, né? É difícil você questionar a religião que você herdou. Então, você tem os mandamentos, os limites, como a Cássia colocou ali. Então, só ia falar que é forte isso daí. Mesmo hoje, estando no grupo de autoconhecimento, eu vejo que essa constituição religiosa, ela te marca com a culpa. Até no pensamento, né? Se teus olhos forem bons, argueiro no olho. Então, tem um monte de falas que você tem que ficar se corrigindo no pensamento. Então, só ia abordar que eu acho que isso é importante. São barreiras que nos formam, né? É só isso aí também, Cássia. Igual ao teu comentário aí, Cássia. E foi nesse aspecto que o Tempo de Ser nasceu, né? E procura criar os ambientes de autoconhecimento. Porque há esses processos mais fundamentais e fundantes, né, do nosso comportamento como ser humano, a gente tem pouco recurso, assim. Então, a gente precisa falar deles, a gente precisa explorar certos formas que a gente se movimenta, muitas vezes ser estimulado por outras pessoas em torno da gente para poder ver um assunto ou um fato, uma situação por um outro ponto de vista, né? Inclusive, nessa semana, no grupo que a gente estava trabalhando, teve um participante que estava falando dos sentimentos dele em relação ao grupo, em que ele fez uma colocação, né, deu uma opinião dele sobre um assunto, né, que envolvia machismo feminino e feminismo, e depois da colocação dele, o grupo começou a discutir, né, foi discutindo um assunto. E depois ele colocou para nós que, no sentimento dele, o grupo estava confrontando ele, o grupo estava, de alguma forma, debatendo o que ele tinha falado. E a gente pôde depois trabalhar com ele que isso era uma forma dele sentir, porque o que aconteceu foi um debate de um assunto. Mas como ele, né, tem todo um processo de formação, tem todo um processo de constituição, em que há uma tendência a trazer para si, né, esse processo de responsabilidade ou de culpa também, a partir dali ele acabou sentindo que estava havendo uma oposição a ele. Então, só estou dando um exemplo do quanto certos aspectos inconscientes em nós vai mover ali certas posturas e atitudes e vai fragmentar a realidade, né? Vai nos distanciar muitas vezes da realidade. Lucas, eu gostei bastante
esse alinhamento, né, dessa conexão que você fez lá da culpa e a memória, né? Acho que eu não tinha pensado dessa forma ainda. Sim. E é realmente, né? Porque é através da lembrança das suas culpas que te impede, né, de cometer, pelo menos parecidas, né, semelhantes, né? É isso que me guia hoje, né? O que me bloqueia, me limita, faz eu pensar. É só de pensar na culpa que eu vou sentir por ter causado algo que eu não pensei direito, né? Então isso vai durante o dia todo, porque a gente gera dor e gera ansiedade o dia todo dia tem culpa. Às vezes você faz a coisa, não acaba realmente, é impossível, porque ela emerge, né, das situações. Por que não fiz assim? Por que não fiz assado? Por que eu não pensei? Puta, não acredito que fiz isso de novo, né? Acontece. Com o tempo e com o avançar da idade, a gente vai diminuindo isso aí, né? Com a STS, né? Com a aprendizagem, né? Melhora bastante. Mas eu achei muito interessante essa questão realmente da memória, né? Que a memória está presente em nós, mais pelas emoções, né? Do que saber citar e renomar fatos, atos e textos, né? Que também é importante. Sim. Mas eu achei muito bacana isso. Acho que fica claro, né, a origem dela, né, onde ela dorme, né, onde dorme a culpa, né, na memória. Perfeito. Exato. E que não tem a intenção de não sentir, ela é um equívoco. Então, é mais inteligente a gente conhecer a estrutura, o mecanismo, e encontrar maneiras de conviver com ele. A gente faz isso para várias outras coisas, né? Então, a Bia aqui, por exemplo, né, que é personal, o processo de hipertrofia, ela vai poder confirmar isso, é um processo de fadiga, né? Então, para fazer crescer o músculo, repetição, né? Fica a gente repetindo, tem que cansar. Ou não, né? Sair da zona de conforto. Você não consegue hipertrofia se você ficar na zona de conforto. Exato. Então, assim, aparentemente uma coisa, ela é sofrimento, mas a partir do momento que a gente conhece como o negócio funciona, aí a gente pode, de alguma forma, direcionar para um objetivo, né, para o desenvolvimento. Isso. É mais ou menos assim, né? Quando eu treino, eu estou muito cansada, hoje eu fiz isso. Aí eu falo assim, não, calma, eu não estou morrendo, isso daqui depois vai me compensar. Deixa eu aguentar. Aí eu penso na culpa, né? Do tipo assim, puta que pariu! Não, calma, posso sentir isso daqui a pouco, isso vai me compensar de alguma forma. Exatamente. Mas aí, para isso, você precisa saber que tem a recompensa. Como eu sou profissional da área, eu estudo isso, eu tenho certeza que isso ocorre. Exato. Né? Aí que está a grande questão. Por isso que nós estamos aqui, né? Como nós não temos... Enfim, temos cada um a sua experiência nesse sentido, de sentir o que se sente, mas é sempre um desafio ficar com o que se sente, né? Então, momentos e oportunidades como esta faz com que a gente alimente esse momento, né? De ficar no que se sente. Sim. Sim, e com isso criando um repertório, né? Sim, Eduardo. Eu ia te perguntar o seguinte, né? Que eu entendi, tem uma diferença entre arrependimento e culpa, né? Então, arrependimento, em princípio, na minha cabeça, né? Eu entendi, não fere valores, e culpa fere valores, e esses valores não necessariamente são meus, mas eles podem ter sido herdados ou me dados de algum jeito durante a minha vida aí, né? E que de tudo isso, isso tudo passa deve passar por um processo de aceitação, né? Aceitação às falhas, né? E a ideia é desenvolver esse processo de aceitação, né? Eu imagino alguma coisa nesse sentido aí, né? Eu não tive uma criação religiosa tradicional, né? Não fez parte da minha formação infantil.
Então, algumas culpas eu, de fato, não tenho, né? Não sinto, não tenho... mas, obviamente, me arrependo de algumas coisas no dia a dia, né? Vendo o comportamento de outras pessoas, não necessariamente o meu, né? Achei interessante esse paralelo que você fez aí, entre arrependimento e culpa. Sim. O arrependimento, ele estará na consciência de uma escolha que deu ruim, né? Sim. Que não era aquilo que se pretendia. Então, ele também está na circuitaria emocional, também faz parte do processo de reordenamento, né, do comportamento, mas ele vai atuar muito mais no processo prático do que propriamente nos valores. Se envolver valor, e esse valor estiver relacionado a ser aceito ou rejeitado por meu grupo, né, que aí pode ser minha família, meu trabalho, relacionamentos, tal, aí vai surgir a culpa. E é interessante que ela estrutura a memória de tal maneira, né, que aí vai pegar as áreas pré-frontais e onde se desenhar as imagens, tal, que numa emoção, quando a emoção da culpa surge, isso pode ter passado 10, 15, 20, ela é capaz de reconstruir a imagem, o fato, de maneira muito vivaz, né? Justamente porque isso é demarcado lá na estrutura comportamental nossa como uma coisa que a gente não deve repetir jamais, né? Porque é muito perigoso. Então, mas e aceitar que errou minimiza isso? Ou não? Certamente, que é o Sim. processo de superação, né? A primeira parte é essa aceitação, né? A aceitação ela é fundamental para caracterizar o processo de começar a olhar, né? Então, fiz, né? Fiz, está aqui, é produto meu, né? Então, posso fazer uma análise das circunstâncias externas e, na propositura do autoconhecimento, ir para análises internas, porque senão a tendência é repetir. E aí é muito sofrido, assim, é muito desgastante. A proposta é a troca da culpa pela responsabilidade, né? Pela responsabilização. Exatamente. Só que isso te coloca num patamar de consciência. E isso dá trabalho, e muitas vezes a região de conforto é continuar culpado, porque se responsabilizar exige adultecer, exige tomar frente da situação. Muitas vezes é confortável manter-se na questão da culpa, porque a culpa é infantilizadora, por si só. Então, e é mais confortável ser infantil do que ser adulto. Na verdade, eu falei aceitação da falha, mas é responsabilização, né? É a mesma coisa, mas é nesse sentido aí. Legal. A Cássia quer falar, né, Cássia? Não, eu queria colocar exatamente isso, porque você sentir culpa só acaba não te colocando na posição de observar, de aceitar a sua falha e de se responsabilizar pelo efeito do ato. E aí a culpa gerando remorso e a vitimização, né? E você vai retroalimentando isso, se não houver responsabilidade. Sim. Aí o remorso já daria uma outra masterclass dessa. Mas é uma culpa de ter causado dor no outro, e aí vai, né? Isso, tá associado, né? Porque aí o remorso ele vai atuar numa outra parte de estrutura ligado a justamente a criação dos valores. Mas, assim... Mas eu acho que a flecha aí é a culpa, né? Sim, a origem é a culpa. O vetor. Eu não sei se a gente tem tempo, mas eu queria dar um exemplozinho que gerou culpa sem remorso e uma culpa que, acredito eu, deva ter vindo da própria formação, herança genética. E acho que eu já contei isso no NA algumas vezes, e eu me lembro disso sem culpa nenhuma.
de uma situação assim, de ver o chinelo da minha mãe virado para cima. Certo. E eu olhei e falei assim, não sei se eu desviro esse chinelo ou não, acho que eu vou desvirar, porque vai que ela morre e ainda vou ficar com peso. Olha, Totêmico sem total culpa, isso daí. né? Ah, totêmico total. Sem dor. O Alexandre, Eu acho também que outro ponto que a gente tem que marcar, que você disse, é a questão dessa culpa infantil, né? A culpa da ignorância, a culpa da educação, a culpa do costume, que quando você aprende, evolui na educação, no autoconhecimento, né? Na aprendizagem, você também se livra de algumas culpas que eram apenas, né, cultura, dogma, valores da tua família, né, lá do teu estado, aquela coisa de sempre. E é muito bom também quando você perde essas culpas, né, quando você vê que aquilo que você carregava não era teu, era um conceito, mas aquilo está desatualizado, aquilo era preconceituoso, era machista, era feminista, o que seja, né, porque a culpa também vem revestido disso. Eu acho muito interessante esse ponto também, que esclarecendo, se conhecendo, se informando, né? Você vai também deixando algumas culpas que te seguiam e que agora, por mais que elas venham, estejam lá presentes, mas elas já vêm de uma forma mais dosada, né? Você compreende melhor. Eu acho isso também fantástico, essa citação. sim, sim, porque aí a gente vai levando para outras áreas, né? Essa aprendizagem desenvolvida. Né? Exato. E quem está chegando aí, tem a Regina, o Sandro, a Mara, acho que chegou depois que a gente tinha começado. A Maria Tereza, olha só, Maria Tereza. Prazer vê-la aqui. Bom, o Lucas, bom, primeiro, obrigado aí pela palestra aí, foi muito interessante e trouxe assim, alguns aspectos que eu, na verdade, não tinha pensado. O próprio caráter ancestral da culpa, a gente às vezes esquece um pouco dele pelos fato da gente estar vivendo nessa sociedade, desse aspecto religioso, né, da nossa sociedade. A gente às vezes atribui muito a isso e esquece que nós somos assim. Né? Exatamente. E o fato e assim, a gente aceita a culpa e o fato dela estar relacionada ao nosso ancestral, isso acaba que, de uma certa maneira, traz essa correlação que você fez com o sofrimento, né? A culpa e o sofrimento, né? O simples fato da gente saber que a gente sente culpa, e é normal isso, de uma certa maneira, a gente deixa de... A gente reconhecer isso vai fazer com que a gente não sofra. Exatamente. Né? Assim. E esse não sofrer, então, o que significa é assim, a gente, de uma certa... Você não precisa de tentar controlar a culpa, o sentimento de culpa, né? Porque ele vai existir, né? O grande segredo, talvez o caminho, como você mencionou, né? O como conviver com ela, né? Sim. Porque a gente tentar controlar aquilo que, na verdade, está além, né? Do nosso controle, né? Isso só vai gerar esse sofrimento e esses fantasmas que você mesmo mencionou no dia a dia, né? Então, assim, de uma certa maneira, achei que foi, para mim, assim, foi bastante enriquecedor, assim, ajudou bastante. Né? Legal, isso é um pouco da minha interpretação, assim, né? Sim, é apenas um sim. pedacinho, né, do que você falou, né? Mas eu achei que foi bem válido. Sim, é importante, assim, de minha parte, considero que para todos nós aqui ouvir, né, a parte que vocês vão entendendo ou não, tal, porque daí isso também vai proporcionando para a gente aquela noção
de clareza e de objetivo, né? E o resultado, né, como você descreveu o seu entendimento, ele, exatamente essa é a intenção, porque se a gente vai desenvolvendo conhecimento, se a gente vai tendo ali recursos, é legítimo que a gente diminua o sofrimento de maneira inteligente, né? E, nesse aspecto, isso é um processo de autoconhecimento. O dia a dia realmente o não sentir culpa, né, ou reconhecer e não fazer você sofrer, e você não sofrer, né, é muito difícil. Assim. Vou ter que voltar naquele slide lá da sua receita aí para entender melhor cada linha, cada bullet daquele, porque é um grande desafio, assim, pelo menos para mim, assim, no dia a dia. Ou encontrar a carne de dinossauro, né? Essa daí tá, a solução, essa primeira opção, ela tá dentro de mim, né? Então vai ser mais fácil, eu espero. Mas o Sandro tocou num ponto aí, eu até escrevi aqui no chat, que assim, a compreensão alivia, né? A compreensão dos fatores que levam a determinadas coisas alivia por si só, porque ela transforma sofrimento em dor. O sofrimento é muito difícil de lidar com ele, porque a gente não compreende, a gente quer compreender. A dor, a gente lida com ela o tempo todo. Tem dor que a gente até gosta, né? Tem dor que a gente gosta muito, inclusive. Então, a proposta de autoconhecimento, ela te lembra disso, né? Quando a gente está em constante observação e autoobservação, ela vai te lembrando dessas coisas, dos porquês das coisas. E a compreensão pode até não aliviar os mecanismos, né, que é o fato de sempre sentir culpa. O Lucas falou, não, a espécie sente culpa, a gente vai continuar sentindo culpa. Vamos ter outros sentimentos aqui que a gente vai discutir depois, nas próximas, mas o fato é que a autocompreensão, entender os motivos que me levam a determinadas coisas que me fazem sentir culpa, que me fazem sentir nojo, que me fazem sentir todo o resto da gama de sentimentos possíveis aí, não compreender causa sofrimento. Entender os princípios e começar a compreender e vai aliviando esse sofrimento, e isso nos dá capacidade de, inclusive, superar esses próprios mecanismos em um futuro, né? Então, essa é a proposta. Assim, a receita, Sandro, é estar atento, né? Porque o dia a dia realmente nos joga para a não compreensão, né? Para a sobrevivência. Sim. É um verdadeiro bife de tiranossauro aí. É um fabricado, né? Sintético. A gente sintetizou aí o bife. Ô, Lucas, como é que é o nome do livro do rapaz lá do... Gente, eu vou desligar o som de novo, porque tem uns cachorros latindo aqui, deve ter uns 10 cachorros aqui na janela. Tá bom? Desligar um pouco. Tá joia. Receitas para mulheres tristes. Vou verificar. Obrigada, hein? Parabéns pela apresentação. Muito bom. Livro de receitas para mulheres tristes. Lucas, Obrigado. Quando você falou desse livro, né? Na verdade, eu acho que o título devia ser Receitas para Femininos Tristes, né? Porque todo mundo tem seu lado feminino, não é isso? São características, né? E você falou que se identificou com vários deles, né? Vários delas. Sim, sim. É que o livro traz uma... Assim, não é a minha intenção defender o autor aqui, mas é que o livro ele tem um caráter irônico muito forte, né? Então, principalmente na segunda metade dos anos do século passado, né? No século XX, se popularizou muito, né? Esses livros de receitas, né? Para que a mulher ficava em casa, para ela ficar em casa fazendo receitas, né? E aí, tanto que ele, acho que tem até uma expressão em inglês que já define, né,
livro de receitas. E aí ele ironiza isso daí, né? No sentido de que não são só as mulheres, né, que precisam, né, de certas receitas. Então, ele tem essa pegada irônica. Uma ironia dele. Mas muito bom, assim, o livro. E ele tem outros trabalhos também, muito legais. E em relação à culpa, tem um também, que foi, inclusive, eu usei bastante para referenciar aqui, que é esse sujeito aqui, que não sei se vai dar para ver aí. Acho que aparece do contrário, né? É Alegria, Culpa, Raiva, Amor. Giovanni Frazeto. Muito legal, assim, muito didático também. Tem muito conteúdo ali no meio. Foi ali que eu descobri falando do Hector. Aí eu fui atrás do livro. E fica também a sugestão do Divertidamente, né? Para quem não assistiu e para quem já assistiu, assistir de novo, né? Com esse olhar aí da circuitaria emocional. Tem um outro filme que aborda muitas questões de culpabilidade, de confronto, né, com a culpa, que tem na Netflix, inclusive, que é Volver, né? Voltar, que é com a... Como é que é o nome dela mesmo, Alexandre? Esqueci. É da Almodóvar, né? Almodóvar, da Isso. Penélope, né? Isso, exato. Incrível. Mulheres, universo feminino. É muito legal. E aborda bem essa questão da culpa gerada, herdada e conflitante. Fica aí também a dica. Mais alguma coisa? O assunto é legal, né? A culpa, Lucas, a culpa você acha que, já que a gente falou do feminino, do masculino, você acha que a mulher tem mais... o feminino ele assume mais a questão da culpa do que o masculino? Com certeza, as mulheres têm com certeza, né? Minha pretensão. Eu posso considerar, né, é uma consideração de que as mulheres têm uma tendência a um diálogo com elas mesmas mais honesto, né? Os homens têm uma tendência, em geral, de mascarar mais os sentimentos e não reconhecê-los. Então, em geral, as mulheres acabam traduzindo para si mesmas mais os sentimentos. Mas isso também é variável e não é uma regra. Bom, você está provocando mesmo pela questão da maternidade, de filho, né? A culpa da mãe sempre é da mãe, né? Tudo é a mãe. Então, eu só quis provocar mesmo, porque, claro, esse assunto é inesgotável, né? Inesgotável. Sim. E eu fiquei curioso para entender essa história do remorso aí. Você ficou dando uma risada assim, meio contida aí. Porque hoje existe uma consideração de que quando a gente vai fazer o autoconhecimento, a gente tenta isolar os sentimentos, os comportamentos, no sentido de observar ali para eles. Mas isso é uma coisa que é mais para construir conhecimento, neste caso, autoconhecimento, do que propriamente um fato, porque em nós, esses processos estão todos interligados, numa dinâmica muito intensa, né? De forma que a gente até considera que a gente nem as vê, né? Elas são invisíveis, né? São mãos invisíveis ali nos guiando. E aí a culpa, ela tem essa pegada do arrependimento, que aí já é uma outra estrutura, né, que dá para a gente analisar. Tem uma coisa ali das emoções tristes, né, da depressão, da tristeza mesmo, né, que aí já vai para os aspectos cinzas das emoções, e tem essa questão do remorso, porque no remorso haverá uma reestruturação dos aspectos de valores.
de maneira que isso funciona muito mais para quem vem depois do que propriamente para quem está vivendo. É muito mais a criação de um novo valor ou reforço de um valor que está sendo constituído para ser passado adiante. Mas aí tem um monte de coisa ali para a gente que legal. Então, analisar. sobra alguma coisa boa para quem está vindo, é isso? Sobra. Que legal. Mas é bom. Ajuda o ser humano a sobreviver, Eduardo. Porque um dos fardos, né, com relação à culpa é quando você é culpado e você é inocente, né? Eu acho que é um dos melhores sentimentos, né, que você experimenta é quando você não tem culpa, ainda mais quando é criança, rola muito isso de irmão entregar o outro e ninguém assumir nada. Eu já botei culpa, e sem ser eu, já fui culpado. Eu acho que esse é um sentimento muito, muito ruim. Mais ruim do que a culpa, eu não sei. É porque o remorso vai falar ali com o rancor, né? Ele vai dialogar com o rancor. É legal o assunto, vale a pena. Eu ainda estou com o exemplo aí que você citou do esquecer de entregar o trabalho. E eu não consigo não pensar, como eu não consigo assim aceitar, assim, entender como prosseguir sem carregar essa culpa para sempre. É meio pesado, mas assim, ali eu falhei, eu esqueci, eu estou errado. E aí talvez seria um extremo, mas eu vou carregar isso, vai ficar na memória, né? Sim. E isso vai de uma certa maneira, é um peso que eu vou trazer ele comigo por um bom tempo, assim. Sim. Esse peso transformar ele em não peso, né? Vamos dizer assim, é apenas uma lembrança, é muito difícil, assim. Sim, eu concordo que pegar um assunto, colocar ele em slide e partilhar aqui conhecimentos gerais, né, sobre ele é uma coisa. Agora, a gente ter a consciência de processos, conviver com eles. Eu também tenho minhas culpas, né, e tem momentos em que a lembrança traz fatos, situações, e isso altera, né, a emoção, altera, inclusive, a face, né, a gente incorpora o sentimento. E às vezes... Desculpa. Não, pode falar. Continuar. Não, e às vezes essa ação de não querer ser culpado, ela gera mais sofrimento do que a própria culpa. Que é a procura do alívio. Porque a gente não é capaz de ficar sofrendo sempre. A gente naturalmente ou instintivamente vai procurar formas de aliviar. Por isso que a gente propõe um processo de aprendizagem, que foi o que o Otto colocou, né? Porque aí é um desenvolvimento de uma postura responsável e não culpada. Só que a gente não sabe fazer isso. E aí tem o desenvolvimento de uma nova habilidade, que é ser responsável. E para convergir, né, para sair da postura culposa para uma postura responsável, aí é autoconhecimento, Sandro. Assim, pode parecer uma resposta generalista, porque daí vai se discutir as circunstâncias em que esse erro aconteceu, os tipos de intenções que você tinha naquele contexto, a forma como você foi educado para tratar certos assuntos, e tudo isso vai complementando e vai te dando repertório, né, cognitivo mesmo, para lidar com esse tipo de lembrança, para lidar com esse tipo de conteúdo em você mesmo. Sim. E aí precisa de um ambiente mais específico, né? De uma estrutura de trabalho mais específica. Que em muitos casos é a terapia, mas em outros não funciona porque a terapia tem um limite também, né? Ela é importante, mas ela tem um limite ali nos processos comportamentais, né? E aí eu preciso dizer para você que foi por causa dessas situações, como essa que você colocou, e dos quais todos nós aqui
nos identificamos de alguma maneira que a gente criou o Tempo de Ser, lá há 10 anos, há mais de 10 anos, para que a gente pudesse ter ambientes de autoconhecimento, né? E a maioria aqui já participou e participa deles, né? Aí que o Alexandre colocou, né? Foi muito legal a colocação dele nesse aspecto, porque daí com os processos de autoconhecimento e com o tempo, não é milagre, né? É trabalho. E com o tempo, ele hoje ele pode olhar para coisas que anos atrás ele via e era pesaroso e que hoje tem um outro tipo de valor, né? Isso é resultado do processo de autoconhecimento. Sim. Muda a base, ele compreende o porquê que ele sentiu culpa em determinado aspecto, que muito provavelmente ele não teria nem responsabilidade por ele, né? Porque era inconsciente, era intrínseco àquela situação. Então, se você dormiu e não entregou o trabalho, será por que você dormiu? E qual que é o valor que te faz sentir culpa, sendo que para outra pessoa poderia ser uma coisa completamente corriqueira e normal? Aí você vai entendendo o valor e tal, e isso pode te aliviar, entendeu? E só que esse aspecto que eu estou falando é muito importante, porque a gente só consegue fazer isso entendendo um pouco mais a nossa estrutura que é inconsciente. Se não fizer isso, se não tiver esses lé-concrés aqui no entendimento dessa estrutura, realmente esse negócio fica perene como sofrimento, porque você não entende. E esse aspecto é o que causa, na nossa opinião, né, na opinião da instituição e da gente, que a gente já viu isso, que causa as maiores mazelas, os maiores problemas sociais, porque levam a consequência para o alívio dessas dores, né, para desse sofrimento, a gente vai buscar o alívio, e esse alívio pode gerar consequências muito pesarosas. É um custo grande, custo muito alto, exatamente. Um custo Sim. pessoal e social. Né? Sim. Eu continuo entendendo por que os outros 3 não fizeram nada no trabalho. Tá? Nossa, eu trabalhei bastante. Na verdade, assim, a gente está num movimento, né, de divulgar o nosso trabalho, de criar ali o processo de levar a palavra, né, de autoconhecimento. E essa abordagem, né, de forma mais objetiva, com conteúdo mais concreto, a gente desenvolveu recentemente essa consideração. E aí, eu vou falar assim, honestamente, tive o privilégio de poder começar, porque eu me realizo, assim, né, desde procurar lá o assunto e começar a montar a forma de abordar, né, 10 referências, né, para conseguir montar ali uma lógica, né? Então, assim, eu me sinto privilegiado e agradecido a vocês por oferecerem esse espaço, essa oportunidade. Ficou muito legal, Lucas. Parabéns. Legal, obrigado, Eduardo. Tem a Mariana aqui. A Mariana chegou agora. A Mariana, ela podia se apresentar aqui para nós, né? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Cheguei no fim, né? Chegou no fim. Ai, que pena, imprevistos de trabalho aconteceram, só consegui entrar agora. Marcou presença, né? Obrigado mesmo. Pelo menos eu consegui entrar. Isso já é um ponto positivo. Certo. A gente pode partilhar depois, né, Denise, o PDF, né, do conteúdo, e a gente vai disponibilizar, né, o vídeo, né? Então, vamos disponibilizar o vídeo no YouTube, e aí para vocês, pelo WhatsApp, para vocês poderem... E o Lucas pode compartilhar comigo, que eu compartilho para eles. Sim. Os slides. Eu queria sugerir que o próprio PDF pode entrar no YouTube como material da descrição do próprio vídeo no final. Então, assim, é legal a gente colocar lá, anexar o vídeo e o PDF, né? Que aí outras pessoas podem também ter acesso ao material, às referências, né? Sim. E quarta-feira que vem tem mais, gente. Quarta-feira que vem tem outra, né? A gente está elaborando, acompanha aí as mídias, né, do núcleo.
podem ficar cutucando a Denise aí no WhatsApp aí do núcleo também. E compartilhem com outras pessoas, né, que vocês considerem que gostem da temática, que a intenção é fazer essa discussão, essa abordagem, né, de conteúdo bem aberta, né, para não ficar uma coisa muito, muito hermética, né, labiríntica, né, de conteúdo. E depois a gente ter esse espaço de conversa, né, porque ó, já passou das 9, né, começamos às 7h30, já 1h30 aqui, e aí a coisa rende, né? Mara, você conseguiu ouvir tudo e participar? Oi? Mara? Gente, eu não estou conseguindo desativar a minha câmera, minha câmera de vídeo. Mas eu consegui, sim. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu consegui entender um pouquinho, sim. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Nada. Imagina, a gente agradece a oportunidade. Queria agradecer também, né, o convite até. Apareceu agora. Ah, lá, Mara. Apareceu a Margarida. Consegui Tá joia, abrir. Sandra. Obrigada, Tá bom, viu, muito pessoal? obrigado. Tchau, Sandra. Fala, Regina. Até Tchau, tchau. mais. Querendo agradecer, né? Bastante, muito interessante. Eu fui viajando, a gente foi naquela culpa lá de quando era pequenininho, que é a memória que você fala, né? E daí, até esse evento de hoje mesmo, vai dar uma aliviada lá na Denise. Lá na hora que eu chegar na Denise, Ai, eu vou saber mais aonde que foi. Lá atrás, o porquê. Mas depois a gente muito conversa sobre isso, viu, Denise? Tá bom. muito bom mesmo. E obrigada, gente. Muito bom estar aqui. Obrigado. Muito bem, Lucas. Também adorei bastante. Muito bom conteúdo. Bem sintetizado, resumido, mas impactante. Tá? Parabéns pelo trabalho. Parabéns para o grupo aí de São José. Tá? Para todos. Otto, quase que eu não te reconheço, Otto. Cadê a barba? Pois é, agora virou cabelo. A barba virou cabelo. Então. Muito bom ver todos. Pessoal, também, agradeço a oportunidade também. Muito bom rever todo mundo, viu? Um abraço grande a todos. Obrigado, Carminha. Também. Cássia tá falando no mudo, viu, Cássia? Desculpa aí. A gente não tá te ouvindo. Desculpa. Agora... Eu estou agradecendo, dizendo que foi muito bom esse momento com vocês. Consegui matar as saudades, pelo menos pela videochamada, né? Pela internet. Agora vocês vão marcar toda quarta, não sei como é que a gente vai conseguir conciliar isso, né? Mas a gente vai tentar. Ok. O grupo de São Paulo vai tentar estar presente aí, tá bom? Legal. Obrigada, Lucas, Otto, Bia, Denise e aos outros que eu não conheço também. Até a próxima. Quer falar, Alexandra? Me ouvindo? Sim. Eu queria agradecer também a participação, assim, sempre, como eu disse, sempre enriquecedor. E estou falando rapidinho uma frase que eu achei interessante sobre o assunto. A culpa pode trazer reparos em atitudes errôneas ou paralisar aquele sentimento causado pela culpa. Achei interessante compartilhar com vocês e agradecer mais uma vez por todo o conhecimento adquirido e tudo o que foi compartilhado entre todos. Tá? Legal. Obrigada. Para quem não conhece, gente, a Alexandra é minha namorada. Legal. Certo, muito obrigado, então. A gente se vê aí na linha de continuação, desenvolvendo autoaprendizagem. Valeu, Lucas. Valeu a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, hein? Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Bom, gente, boa noite.